outro papo que a gente pode falar, são chamadas as concorrências, que acontece muito em montadoras e agências para você conseguir. Como o cliente chega, eu quero um orçamento de um projeto, mas ele não tem um projeto, precisa de alguém que faça, isso é parte de concorrência ainda, né? Não quer dizer que você vai fazer o projeto e ele vai fechar. Você vai fazer uma montadora, o cliente vai chamar algumas montadoras, e existem clientes que fazem orçamento com 3 montadoras, ou 3 agências, ou 5 de cada uma, ou tem clientes que são sacanas e chamam um monte de gente. E aí você precisa fazer o projeto para poder ter o orçamento e conseguir fazer a precificação para saber estar de acordo com o cliente. Aí nesse processo você pode fazer o projeto, o cliente pode adorar, aí só ver se o custo está de boa, está tranquilo em relação ao que ele pode pagar, ou você pode fazer o projeto ele não gostar, tá dentro do custo, mas assim, não gostei, achei ruim. E quando você envia o projeto, ele pode gostar do projeto, só que achar caro, então você precisa reduzir para poder realinhar as expectativas. Ele pode achar que o projeto ficou ruim e barato, mas aí você tem que refazer um tipo de projeto para poder conseguir alinhar a expectativa do cliente. Aí você pode falar assim, mas o cliente está recebendo um projeto de graça. Cara, é o mercado que se adapta desse jeito, não dá muito para onde fugir. A gente precisa, ainda mais quando você está nesse ramo de concorrências, saber que você está fazendo alguns projetos e você está exposto a esse tipo de situação. Hoje eu não faço mais isso, mas a gente pode falar de outro jeito, quando você tiver um pouco mais de experiência para poder ter que se livrar disso. Mas quando você está lidando com uma agência ou com uma montadora e você está participando de concorrências, eu peguei esse tripé que são 3 coisas fundamentais para você participar de um projeto e conseguir fazer com que você que ganhe projetos, que você feche esses projetos. Então, basicamente, o primeiro vai ser a empresa para quem você está fazendo, seja a agência ou montadora, e a empresa no que ela é relevante dentro desse processo. Saber qual que é o nome dela, experiência, se ela entrega boas montagens ou bons projetos, se ela é confiável, se ela tem um preço ok, de acordo com o seu cliente, se ela é bem vista pelo mercado. Então a empresa ela tem que ser boa em estruturas de empresa. Só que para poder fechar um projeto, uma empresa boa, não por si só não consegue fechar. Quando um cliente quer um projeto e você está posto em concorrência, ele quer, além disso, ele vai ter a parte além de toda a parte correta da sua empresa, se ela faz tudo da melhor forma possível, você tem também a parte comercial. Comercial. A gente está lidando com alguns projetos que não envolvem dezenas ou centenas de milhares de reais, até alguns envolvem. Mas quando a gente vem aqui, a gente está lidando com projetos que envolvem quantidades altas. Projetos de 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Eu já participei de projetos que custavam mais de 100 milhões. Então, para poder conseguir fechar esse negócio, você precisa ter um departamento comercial. Algumas vezes o comercial pode ter a empresa, mas ele precisa ter ou um comercial para poder fechar negócios ou atendimento. Mas aqui a gente vai, nesse nosso estudo, meter um comercial. Então esse cara, ele é bem relacionado, ele tem um network, ele conhece as empresas. E uma coisa importante, não adianta somente relacionamento, porque a gente está lidando com empresas. E você negociar com CPF é uma coisa, e negociar com CNPJ com altos valores é uma coisa diferente. Por isso que o perfil do comercial é importante, porque ele precisa ter um bom network, ele precisa ser respeitado, as pessoas precisam querer ter confiança para poder fechar com ele e a empresa com que ele está trabalhando. Alguns comerciais são independentes, trabalham de forma autônoma, mas o mais comum é ter um comercial que trabalha com uma empresa, porque fica mais fácil para ele poder vender esse tipo de projeto, já trabalhando numa empresa, para a própria marca, para a própria empresa conseguir confiar nele. E é assim, você tem uma empresa boa, que seja montadora ou agência, que entrega todos os trabalhos com excelência, faz tudo perfeito, e ele tem um representante comercial que vai lá, um vendedor de fato, que chega e vende para as empresas. Olha como a minha empresa é boa e consegue ter um relacionamento e não fala só com o pessoal do marketing. Às vezes ele conversa com o dono da empresa, às vezes o dono da empresa confia muito nele, ele apresenta todo o portfólio de eventos e a empresa fica confiante que ele é responsável, que vai atender bem ele, que a empresa, montadora ou agência que ele trabalha também vai entregar muito bem, só que no final das contas ele precisa de um projeto. E por isso que a gente entra no projeto, que aí vai ter a criação do projeto. E por isso que eu falo que é um tripé.
Não adianta ter uma empresa, não adianta ter uma montadora ou agência que é muito boa, ter um comercial que tem um relacionamento muito bom, as empresas confiam nele. E eles querem fechar, só que na hora que for fazer o projeto, seu projeto é ruim. Então você precisa ter esse tripé. E é exatamente esse tripé que faz com que empresas fechem bons projetos, fechem bons negócios. E na parte de criação é basicamente você pegar esse briefing que o comercial foi fazer a prospecção, apresentou o portfólio, aí você vai receber o briefing do cliente e você vai ver todas as demandas que ele precisa, fazer o projeto de acordo com o orçamento dele, entregar para esse cliente. Se algum desses pontos não estiverem de acordo, você entende que se o projeto estiver ruim, se você for contratado e seu projeto for ruim, a prospecção comercial desse cara falhou e não adiantou de nada a estrutura da empresa. Se o seu projeto é muito bom, só que ou a montadora ou a agência ela acaba não sendo muito confiável, o que acontece é que as pessoas copiam seu projeto e fecham com outras. Se esse comercial não faz o trabalho dele de saber, correr atrás e entender o que o cliente que precisa para poder fechar, não adianta nada um projeto bom, uma empresa boa, o cliente também não fecha. Então, tudo isso anda junto. É lógico, eu não estou falando aqui que orçamento não vale a pena, não estou falando que produção não vale a pena. O que eu estou focando aqui é na parte comercial de fechar negócios, onde uma marca vai chegar. Eu quero um orçamento de um stand para 100 metros quadrados. Então, nesse daqui, se você não tiver uma empresa responsável, se o comercial não fizer uma prospecção boa e pegar bons projetos que estejam de acordo para poder fechar, e o seu projeto não também estiver de acordo, tudo isso aqui ruim. Por isso que eu preciso desses 3 elementos. Uma empresa responsável, uma empresa que entrega bons projetos e de acordo com o perfil. Lembra que eu falei num vídeo aqui que eu falo são perfis de projetos? E existem perfis de empresas para projetos mais básicos e projetos mais elaborados. Se essa empresa está de acordo com o perfil, se o comercial fez uma prospecção correta, onde pega os clientes que estão de acordo com o perfil e entrega para a criação barra empresa para poder fazer os projetos e tudo aqui funcionar, a gente consegue ter um alto faturamento, porque as coisas vão fechar. Então você vai jogar muito projeto na rua, vão ter muitos clientes demandando trabalho para você e você fecha porque a empresa é boa, o comercial tem boas prospecções e você faz um projeto bem feito. O que pode dar errado, uma empresa não ser muito confiável, então os próprias marcas, clientes falam assim, olha, aquela empresa ali, olha, não é muito boa, melhor não ir, por mais que seja barata, não compensa. Ou um comercial que ele pode fazer o serviço dele ruim. Então, das duas, uma. Ou ele pode prospectar um cliente errado, porque, como eu te falei, o cliente ele pode pedir projeto de graça, digamos assim. Então, se ele já tiver o time lá e não conseguir perceber disso, ele pode sobrecarregar a criação com um monte de projeto que não faz sentido. Ou se a criação não te fizer um projeto de acordo com a verba, ou com um projeto que seja minimamente interessante, a depender se é um projeto mais básico ou mais elaborado, mesmo assim, a empresa, todo esse ciclo vai fechar menos projetos e acaba se tornando ruim. Então, por isso que você precisa desse tripé. Lógico, o orçamento é importante, lógico, a produção é importante, mas nesse processo onde um cliente pede um orçamento e você precisa entregar esse projeto com orçamento, é esse tripé que vai fazer sentido, tá bom? E se você ficou até o final, dá um like nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, vamos conversar aqui nos comentários que a gente pode ter uma troca mais interessante.